E no assunto da semana do programa Trocando em Miúdos, estamos abordando a questão do tema parasita e fechando esta série de entrevistas, nós vamos conversar com o professor de Política e Ética da Unicamp, nosso grande amigo, o professor Roberto Romano, a quem mais uma vez saudamos e agradecemos a sua gentil participação, sempre muito oportuna aqui no programa. Bom dia, professor. Bom dia, Márcio. Como vai? Tudo bem, né, professor? Pois é, a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que servidores são parasitas, continua rendendo, porque no último dia 11, funcionários dos três poderes fizeram protestos. Depois, um grupo de carreiras de Estado entregou, inclusive, uma representação na Comissão de Ética da Presidência da República, e o argumento seria de que o ministro Paulo Guedes violou o Código de Conduta da Alta Administração Federal e também o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Qual o impacto que a fala dele teve na sua percepção, professor? Olha, o impacto que foi gerado desde a campanha eleitoral de 2018, que é sempre esperar o pior, tanto em termos semânticos, na linguística, quanto do ponto de vista prático, nos atos, né? Ele tem se dedicado sistematicamente a desmontar o Estado brasileiro, a vender tudo, a tirar todos os direitos dos setores mais pobres, inclusive dos setores da classe média, e tem, seguindo o seu patrão, o presidente Bolsonaro, usado de nenhuma trava na língua, né? Ele diz o que pensa. Isso não é de maneira nenhuma uma virtude. Quando o indivíduo é louvado por dizer, atacar as pessoas, por menosprezar as pessoas, por propor o fim do direito das pessoas, como faz o presidente Bolsonaro e todos os seus ministros piores, que é o caso do ponto de vista ético de Weintraub, que é o suposto ministro da Educação, e Guedes, né? Isso não é uma virtude, isso é um modo de ferir, de desrespeitar, de humilhar, né? De atacar. E isso tem consequências graves. Isso nós temos todo ano, do ponto de vista da ética, nós temos uma longa história do decórum, né? E do respeito às normas, né? Um ministro da Economia, um ministro da Educação, um presidente da República, que fala como se estivesse num boteco, né? Ou numa sarjeta, esse indivíduo está desonrando ao cargo, desonrando a si mesmo e desonrando o país a que ele deveria servir. Bom, no dia 7 de fevereiro, numa palestra proferida lá em Brasília, promovida pela Fundação Getúlio Vargas, o ministro sobre os funcionários públicos afirmou que o funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação. Além de ter estabilidade na carreira e aposentadoria generosa, o hospedeiro está morrendo e o cara virou um parasita. Depois ele pediu desculpas e, por fim, a última correção que ele fez, o reparo que ele fez na sua frase, foi no sentido de que esse parasita, na realidade, seria o Estado, professor. Na verdade, veja, o que ele faz, e aliás o seu patrão também faz, né, e o Weintraub, esse suposto ministro da Educação faz, na verdade, utilizar os preconceitos e a propaganda mais odiosos de que nós temos história na vida pública brasileira. Basta você lembrar, Márcio, você que conhece bem a história da cultura brasileira e das artes, da comunicação, basta você lembrar Maria Candelária, que é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O, né? É uma campanha que vem desde aquela época, né? No sentido de privatizar o Estado, de retirar ao Estado a capacidade de controle das grandes fortunas
das grandes empresas, dos grandes monopólios nacionais e internacionais. É uma forma de dizer que o funcionalismo público todo ele feito por parasitas. Então, essa é uma técnica de propaganda que já foi utilizada na Itália fascista, que já foi utilizada na Alemanha nazista, que foi muito utilizada desde o período Vargas aqui no Brasil. Então, essa forma de dizer que o funcionário público é vagabundo é uma forma de dizer que o Estado é o inimigo. É a grande lição de todos os neoliberais, como Hayek, como outros, que querem diminuir ao máximo a capacidade que tem o Estado de controle da exploração do trabalho, da exploração da vida pública em benefício de meia dúzia de multibilionários. Pois é, o senhor lembrou bem, nós estamos bem próximos do Carnaval, o senhor lembrou da Maria Candelária, né, a marchinha carnavalesca que ficou famosa do Armando Cavalcanti, mas eu conversava na segunda-feira com o deputado professor Israel e eu citei uma outra música, a música do Noel Rosa, Com Que Roupa Eu Vou? Exatamente no sentido de retratar qual seria a fisionomia do ministro Paulo Guedes ao chegar nas dependências do Ministério da Economia, depois de ter chamado os funcionários de parasitas, professor. Com que roupa eu vou? Com que roupa eu vou? Não, com que cara eu vou? Porque exato. Ele já ficou famoso, né, pela sua face lupina, né? Ele tem uma face de lobo, né? E nós sabemos bem o que significa lobo na doutrina filosófica platônica, né? É o tirano, né? Quando ele fez aquela coisa absolutamente tremenda de caçoar em público com empresários que o merecem, porque são iguais a ele, da primeira-dama da França, ela é feia e tal. Aquilo já, a expressão dele, a fotografia é tremenda. Eu acho que algum dia um bom cineasta poderá explorar ao máximo a carantonha do ministro quando ele diz as boçalidades que tem enunciado nos últimos tempos. Pois é, uma outra frase do ministro que acabou tendo um impacto altamente negativo atingiu as empregadas domésticas. A frase dele no último dia 12 de fevereiro a respeito do dólar era que não tem negócio de câmbio a 1,80. Vamos importar menos, fazer substituição de importações, turismo. Era todo mundo indo para a Disney, empregada doméstica indo para a Disney. Uma festa danada, professor. Exatamente. Veja, na mesma medida em que ele desestrutura o Estado brasileiro e a economia brasileira, qual a cumplicidade dos empresários, diga-se de passagem, porque aqui em São Paulo a Fiesp se tornou um escritório do seu patrão, o senhor Bolsonaro, da mesma maneira em que ele ajuda a destruir a ciência e a técnica do Brasil, junto com o seu cúmplice ministro da Educação, ele parte para uma receita que é conhecidíssima e todo mundo sabe que essa receita foi aplicada a ferro e fogo e tortura no Chile e não deu certo, né? Então, veja, a utilização da retórica mais tosca, da retórica mais baixa para intimidar, para trazer o medo à população e aos setores mais esclarecidos. Então, me parece que essa forma de se dirigir às empregadas domésticas, eu diria, no momento em que eu li essa frase, eu pensei muito que ele mereceria, não é, aquela torta que foi feita no filme das empregadas domésticas recente nos Estados Unidos, que a empregada serviu uma torta com o interior de fezes, né? É o que ele merece, porque é isso que ele tem feito sistematicamente com o povo brasileiro. No Fórum de Davos, na Suíça, no dia 21 de janeiro de 2020, professor Roberto Romano, duas frases. A primeira sobre a questão ambiental, onde ele colocou o seguinte: as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Você não tem o meio ambiente limpo porque as soluções não são simples, são complexas, professor.
Exatamente. Aí, veja, as pessoas, é bem típico de discurso retórico e propagandístico ao modo de Goebbels, né? As pessoas aí que são responsáveis pelo desmatamento, pela produção de alimentos através do agrotóxico, etc., são os grandes empresários da indústria, né, agropecuária. E, então, como ele não pode falar dessas pessoas, porque são elas que o sustentam no cargo, junto, evidentemente, com os grandes banqueiros, né, ele utiliza esse eufemismo, as pessoas, né, esse indeterminado. Me lembra muito aquela análise que o Theodor Adorno faz do Das Mann, né, daquele que não é nada, né, daquele que não é ninguém. Ou, no caso do Ulisses, do herói Ulisses, ou Deis, aquele que não é ninguém. Então, é uma forma de você dizer e não dizer nada. É uma forma de você passar por uma linguagem cifrada mensagens que não são captadas pela maioria da população. De vez em quando acontece um caroço linguístico, como esse das empregadas, como esse dos parasitas, mas normalmente essa linguagem cifrada, essa linguagem do segredo, que só os entendidos podem captar. A outra frase do dia 21 de janeiro deste ano, lá no Fórum de Davos, na Suíça, professor Roberto, a frase foi sobre novos impostos. Pedi simulações para agrupar o que os acadêmicos chamam de impostos sobre pecados, cigarro, bebida alcoólica e açucarados. Não é nada de costumes. Deus me livre, hein? Olha, eu só responderia o seguinte, né? Na boa verve da música popular brasileira, não existe pecado do lado de baixo do Equador, né? Esse tipo de conversinha, né, é uma espécie de tintura evangélica e de tintura religiosa, aliás, é muito comum nesse suposto governo Bolsonaro, né, essa união do discurso religioso com o discurso político para impor a arrecadação de fundos para retirar do bolso dos pobres e da classe média brasileira, porque não existe imposto progressivo e forte contra as grandes fortunas no Brasil, né? Então a covardia leva a esse tipo de coisa. Há uma espécie de edulcuração, né, melíflua da linguagem para conseguir arrancar mais imposto do suado povo brasileiro. Professor Roberto Romano, agora a frase é do dia 21 de novembro de 2019 e nós, eu, o senhor e tantos outros que viveram os anos de chumbo da ditadura, deploram exatamente uma frase como essa e principalmente o objeto da frase, né? A frase é sobre o AI-5 e a frase diz o seguinte: sejam responsáveis, pratiquem a democracia. Ou democracia é só para o seu lado que ganha? Quando o outro lado ganha, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assuste, então, se alguém pedir o AI-5, professor. Exatamente. Esse senhor, né, sempre esteve ao lado dos que sustentaram o AI-5, que sustentaram a ditadura. Aliás, como o seu patrão, o presidente, suposto presidente Jair Bolsonaro. Eu digo suposto porque existem duas maneiras de ilegitimidade. A primeira maneira é você ganhar uma eleição e chegar a um posto de maneira fraudulenta. Não foi o caso do senhor Jair Bolsonaro por enquanto, porque a CPI da fake news pode evoluir para isso. Mas o outro modo é o exercício do cargo. Quando uma pessoa, no exercício do cargo, não respeita os pressupostos e as regras daquele cargo, ele se torna ilegítimo. Então, quando você está presidindo ou sendo ministro de um governo democrático, você não tem o direito de levantar a possibilidade da sua suspensão ou do seu fim. Você não tem o direito.
é uma questão básica de direito público. O que você está fazendo é pregar a subversão. Eu já escrevi, inclusive, um artigo no Jornal Estado de São Paulo, chamando a presidência da República atual de subversiva, justamente por isso, porque ela quebra qualquer sentido de legitimidade no exercício do poder. Então, esse terrorismo utilizado por Jair Bolsonaro, pelo filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, e por Guedes, mostram que eles estão caminhando cada vez mais celeremente para a plena ilegitimidade no uso do cargo. Professor Roberto Romano, no dia 21 de agosto do ano passado, a respeito da nova CPMF, a frase do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi a seguinte: funcionou por 13 anos. Se a alíquota for pequena, não machuca. Quando o FHC lançou esse imposto, todo mundo apoiou porque arrecada rápido. Entre um imposto horroroso e a opção pela desoneração da folha, eu prefiro abraçar o feioso. E aí eu fico me perguntando, eu conversei com o seu colega da UNB ontem a respeito desse assunto também, é que os dados disponíveis são apenas do ano de 2018. Nós não temos ainda os dados do ano 2019. Só para que se tenha uma ideia, as desonerações que o governo ofereceu às empresas atingiu o patamar de 360 bilhões de reais. Isso sem falar nos refis, viu, professor? Então, quer dizer, é isso, né? Esse feioso, então, seria exatamente as desonerações, os refis. Mas veja, esse é um ponto também que precisa ser pensado, não apenas nesse governo, que eu acho que é fatídico, mas dos governos brasileiros em geral, né? Sempre os governos brasileiros, na velha tradição absolutista, impõem, né, os tais impostos, arrancando do contribuinte o máximo e devolvendo o mínimo, né? Então, veja, o FHC usou essa tática, os anteriores a ele usaram essa tática. A presidente Dilma Rousseff tentou usar essa prática, né? Fez essa prática, aliás, deu dinheiro a rodo para esses empresários irresponsáveis que receberam dinheiro praticamente de graça do BNDES e aplicaram em letras do Tesouro norte-americano. Isso é uma notícia que não é dada em nenhum jornal de esquerda. Você pode encontrar no Valor Econômico, que é um jornal extremamente conservador e ligado a determinados setores como Carra e Globo. Então, essa falta de patriotismo dos nossos empresários e esse costume do Estado brasileiro de arrancar ao máximo e devolver o mínimo, e sobretudo no plano federal, em detrimento dos municípios e dos estados, essa prática, infelizmente, precisaria ser mudada, mas só seria mudada num regime democrático e federalista de fato. Para a gente encerrar, professor, o Fórum Nacional das Carreiras de Estado, o FONACAT, na sua representação à Comissão de Ética da Presidência da República, afirma que comparar servidores a parasitas não tem contexto justificável, já que o Código de Ética impõe como dever do agente público o agir equilibrado entre a legalidade e a finalidade para que se consolide a moralidade do ato administrativo, bem como para que se preserve a honra e a tradição do serviço público. Qual seria o seu fechamento, professor? Olha, eu diria que a tentação da linguagem fascista, da linguagem nazista, é muito forte aqui no Brasil, não é? Essa designação de setores da população, setores administrativos e indivíduos ou por raças como parasita é muito próprio de discursos totalitários. Isso foi utilizado na Alemanha nazista e foi inclusive utilizado, infelizmente, na União Soviética. A identificação daquele que deve ser abatido como um parasita a ser morto.
Então, essa é uma tentação totalitária que se insere no dia a dia da linguagem dos nossos governantes e dos nossos partidos políticos. É preciso fazer uma limpeza nesse tipo de linguagem absolutamente medonha que nós herdamos do século XX. Professor Roberto Romano, foi um grande prazer tê-lo de volta ao programa. Muito obrigado pela entrevista, professor. Um grande abraço para você e para os seus ouvintes. Obrigado. Bom dia. Bom dia.